Minhas amigas, meus amigos, eu sou o Ariel Miranda, professor de Direito, e hoje nós vamos falar sobre a vacinação obrigatória e compulsória. Ora, nos anos de 2020 e 2021, nós vivemos uma crise sanitária sem precedentes em decorrência do Covid-19. A ciência nos demonstrou que com a vacinação é possível, então, reduzirmos os casos de contágio e também de circulação da doença, além de quando a doença contaminar uma pessoa, essa pessoa ter então um estado leve da doença do Covid-19, em decorrência do Covid-19. Ora, outros estudos científicos estão em curso, mas é certo que a forma com que nós temos para combater e nos apresentar perante a sociedade e continuarmos vivendo uma vida relativamente normal na crise sanitária é com a vacinação. A vacinação ainda está em curso, não há vacinação plena e 100% disponível a todos os cidadãos. Além do mais, o Plano Nacional de Imunização prevê diversas categorias que podem ou não se vacinar, tem casos em que as pessoas já estão tomando uma segunda dose, até uma terceira dose da vacina, dependendo do tipo de vacina, e assim sucessivamente. São questões da ciência. A questão jurídica passa em saber se a vacinação pode ou não pode ser compulsória e obrigatória. Ora, o STF, no final de 2020, em dezembro de 2020, proferiu decisões em 3 recursos e ações diretas de inconstitucionalidade, justamente tratando do tema. Na visão do STF, é possível sim o Estado impor restrições às circulações de pessoas ou mesmo para que as pessoas convivam socialmente se não estiverem vacinadas. O STF entendeu que a coletivização e a socialização da sociedade esbarra justamente nos indivíduos pensarem e conviverem harmoniosamente entre si. E, para tanto, pensando justamente na proteção do próprio indivíduo, é possível que o Estado, então, imponha que esse indivíduo não circule em determinados lugares. Vejam, o Estado não está dizendo que a vacina é obrigatória, no sentido de amarrar o cidadão que não quer se vacinar numa cadeira, levantar o braço e aplicar ali a dose da vacina. O que o Estado está dizendo é o seguinte: caso o cidadão não queira se vacinar, ele não vai frequentar locais públicos, ele não vai frequentar alguns locais onde há uma circulação de pessoas para a preservação, primeiro, da vida do próprio cidadão, porque é certo que nesses lugares a probabilidade dele sofrer contaminação é maior. Então o Estado ele pode, pelo poder que o Estado tem justamente de tutelar a vida das pessoas, restringir a circulação de pessoas vacinadas em determinados locais. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa que nós temos é justamente que a pessoa que não se vacinou, ela pode ser um protagonista de uma contaminação da doença até no estado mais grave, como recentemente, no mês de setembro de 2021, saíram estudos que as pessoas não vacinadas podem transmitir até 50% a mais de doença. Então, pensando nisso também, a vacinação é importante para diminuir a circulação da doença. E além disso, com a vacina, as pessoas podem até contrair o Covid, mas numa forma de contágio mais branda, de forma que os leitos de UTI não fiquem sobrecarregados, que o sistema público de saúde não fique sobrecarregado e ainda o custo para a manutenção desse sistema também não fique sobrecarregado. Pensando em tudo isso, então, é papel do Estado impor restrições. Eventualmente o indivíduo não é obrigado a se vacinar, mas se ele não for obrigado, se ele não se vacinar ante a não obrigatoriedade, ele será então, ele terá, melhor dizendo, reduções para circular em alguns espaços. E aí eu vou pegar o caso direto do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, agora no final de 2021, começa justamente a verificar o retorno das atividades presenciais. E as portarias e decretos estaduais e as portarias dos tribunais
vem impondo justamente restrições de circulações nos fóruns dos tribunais, nos fóruns e nos tribunais, para somente as pessoas vacinadas com uma ou as duas doses. Então já tivemos diversas ações impetradas e distribuídas por advogados que não querem se vacinar e estão falando que isso limita a circulação nos espaços públicos. Ora, os argumentos foram dados pelo próprio STF. É papel do Estado impor aos seus administrados limitações. E mais, o direito de ir e vir, o direito à liberdade, ele não é pleno quando se convive numa sociedade. A lógica de direito de ir e vir não ser pleno está no semáforo. Quando o semáforo fica vermelho, simplesmente todos param para obedecer ali à ordem administrativa, no sentido de não prossiga, pois é conveniente para o Estado e para a coletividade que aquela pessoa não prossiga. Com o farol verde, poderá prosseguir. Esse é um exemplo simples, onde já há limitações ao direito de ir e vir. Então não há como argumentar que o direito de ir e vir está sendo tolhido de pessoas que não possam adentrar em alguns espaços. Além disso, a própria liberdade. A liberdade em uma sociedade não é plena. A liberdade ela encontra limites dentro das regras sociais, dentro da própria liberdade alheia e dentro até do que é razoável praticar num ambiente regulado pelo Estado. Essa é a lógica de um Estado de Direito. Além do mais, nós temos justamente uma atividade estatal que coíbe alguns atos de liberdade plena com crimes. Então, o crime nada mais é do que um cerceamento da liberdade, no sentido de não faça aquilo porque a sociedade assim rotulou por ser ato ilícito. Além do mais, é possível sim que essas restrições ganhem corpo até com, por exemplo, um passaporte da vacina. Tá? E por fim, nós temos ainda dentro dessa análise a questão trabalhista. É possível o empregador limitar o acesso do colaborador no ambiente de trabalho ou ainda demitir o colaborador por conta da vacinação? Ora, diante desse posicionamento do STF, dessas colocações que eu lhes apresentei anteriormente, é sim possível que o ambiente de trabalho seja limitado somente às pessoas vacinadas, até para preservar a vida do colaborador e evitar com que ele gere um custo a mais para a empresa. Além do mais, isso feriria a ética e a boa-fé, uma vez que ele poderia ser contaminado e isso levar ele ao óbito ou mesmo a um problema de saúde significativo. Além do mais, lá atrás nós tivemos na medida provisória 927 uma restrição que foi o acidente de trabalho poder advir do Covid. Ora, então se a empresa não tomar essa cautela, é possível que, num caso extremo, ela tenha até um nexo causal do acidente de trabalho remetido a ela que não foi cautelosa e não protegeu os seus colaboradores. Além do mais, tem um outro detalhe que é o seguinte, é o poder do empregador. Ele pode limitar de forma generalizada, então, ele não pode individualizar. Trabalhador X, Y que não tomar vacina, não. Todos os colaboradores terão que tomar vacina para circular nesse espaço. Então é uma forma de você proteger o ambiente de trabalho e esse poder sim é dado ao empregador pelo poder diretivo. E a questão da demissão. A demissão por justa causa eu entendo não ser cabível, uma vez que não há tipificação específica nesse sentido. Mas a demissão imotivada, sim. O empregador não é obrigado a manter no seu corpo de colaboradores alguém que não esteja adequado e afinado com a política interna da empresa. E se a política interna da empresa é justamente preservar vidas, preservar o ser humano, preservar o próprio trabalhador, então é possível a demissão. Ressalto a vocês que nesse caso do Covid-19, um pouco diferente das demais vacinas, o objetivo é proteger a vida do próprio indivíduo e não apenas a coletividade. Então aqui nós estamos falando justamente de que a vida humana ela se sobrepõe em relação à liberdade. Na ponderação e na razoabilidade de direitos fundamentais, a vida se sobrepõe, que é o caso da Covid-19 e no caso da vacinação do Covid-19. Os votos do STF estão disponíveis no site do STF, basta colocar vacinação obrigatória STF, por exemplo, em um buscador,
e encontrarão então os julgados do final do ano de 2020. Sigo à disposição, até uma próxima. Tchau, tchau, gente!